Curso professor Otávio Gouveia, CEPOG, a aula é a respeito de vozes verbais, em que falou de vozes verbais. Ele quer saber então se a oração tem um sujeito na voz ativa, passiva ou reflexiva. Sujeito na voz ativa já está escrito aqui. O sujeito pratica a ação. Então aqui, Custódio estudou a matéria. Quer saber qual voz se encontra a oração? Acha o verbo e pergunta. Quem estudou a matéria? Custódio, sujeito. Ele não estudou, não agiu? Então, aqui é a voz ativa. Tá? Título de conhecimento. Estudar é um verbo transitivo direto, a matéria, objeto direto. Tá bom? Voz passiva. O sujeito ele vai sofrer a ação. Por exemplo, a voz passiva pode ser analítica ou sintética. Sim, analítica é o verbo ser, mas participa, é o que veremos agora. Por exemplo, a matéria foi estudada por Custódio. O que foi estudada por Custódio? A matéria, sujeito. Agora, a matéria, ela foi estudada, assustada, mas ela foi estudada. Então, sujeito paciente, VP de voz passiva. Analítica, porque é o verbo ser mais particípio, já está escrito aqui, ó. E o que é o verbo no particípio? Verbo terminado em ado, ido ou ada, tá? Fica com esse por enquanto, que depois a gente vai conhecer os verbos irregulares. Irregulares não, abundante, que vai nos dar mais de um particípio, tá? Voz passiva pronominal sintética, não é sintática, e sim sintética. É quando vai haver o pronome passivador, que é a partícula se, em que você vai conseguir fazer a pergunta ao verbo, o que, ou até mesmo quem. O que ou quem. Bizu. E o verbo no pronome passivador, se era transitivo direto ou bitransitivo, transitivo direto ou indireto. Tá? Por exemplo, constatou-se o problema. Constatou-se o quê? É verbo transitivo direto. Então você já sabe que aqui é pá. Se é pá, tem sujeito. O problema, sujeito. Na voz passiva pronominal ou sintética. Constatou-se o quê? Fez a pergunta igual ao que é pá. Se é pá, tem sujeito. E outra. Quando é voz passiva pronominal, você consegue jogar na voz passiva analítica. Então, o problema foi constatado aqui, ó. O problema foi constatado. O problema foi constatado. E quando não for par? Em regra, fique só com essa informação primeiro. Será PIS, pronome indeterminador do sujeito, em que a pergunta ao verbo será diferente de o que ou quem. PIS, a partícula C. PIS, pergunta diferente de o que ou quem, tá? A pergunta é diferente de o que ou quem, e o verbo será, anota aí, transitivo indireto, de ligação ou intransitivo. Por exemplo, aspira-se a muitas conquistas. Aspira-se a quê? Aspira-se a quê? É PIS, pergunta diferente de o que ou quem, PIS. E outra, o verbo aqui é transitivo indireto, quem aspira no sentido de pretender aspira a algo, tá? Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Por exemplo, Pedro feriu-se. É a mesma coisa que Pedro feriu a si mesmo, ou a si próprio. Agora eu me dou valor. Agora eu dou valor a mim mesmo. Entendeu? Esse é o bizu. Aqui, queixar-se, suicidar-se, automedicar-se são partes integrantes do verbo. Não tem nada a ver com reflexão, é do verbo queixar-se, é do verbo suicidar-se e também do automedicar-se. Veremos isso em função do que e ser, tá? Questão de número um, marca um para a voz ativa, 2 passiva, 3 reflexivos. Escravos eram maltratados. Quem eram maltratados? Os escravos sofriam ação. 2 passiva. Getúlio Vargas matou a si mesmo. Ser igual a si mesmo, reflexiva. Quem levou o refém? Quem levaram o refém foram os bandidos, ideia de ação, né? Então é 231, trabalho por letra B. Vamos à questão de número 2. Vai falar assim.
Um para ativa, dois passiva, três reflexiva. Narcisa costumava pentear a si mesma. A reflexiva aqui. Pentear a si mesma. Formaram-se o quê? Cordões de isolamento. Aqui é par. Então é passiva. O guindaste ergueu. O que ergueu? O guindaste, ele ergueu. Ideia de ação. Então ficou 321, letra D. Finalmente abriram-se as pesadas portas do templo. Está aqui, voz. Abriram-se o quê? É pá. Abriram-se o quê? Pá. Se é pá, a voz passiva. Analítica não, é ser mais participa. Pronominal ou sintética, letra C. Em que voz está? Marque a alternativa em que o verbo está na voz passiva. De repente, eu senti um bafo. Eu senti, ideia de ação, fora. Obedecerão, ideia de ação, fora. Ela jamais me desagravou. A ação. O que foram inventadas? O que foram inventados? Os fios telégrafos, ideia de ação, passiva analítica, letra D. Gabaritão. 5. Quanto à voz dos verbos, relacione as colunas e a seguir assinale a alternativa correta. A cidade de Mariana foi isolada, ela sofreu ação, ela foi isolada. Então aqui é 2. Alguém encontrou, ideia de ação. Encontraram muitos corpos, ideia de ação. 1. Encontraram-se o quê? Agora é par. Se é par, voz passiva. A lama destruiu. O que destruiu a cidade de Mariana? A lama, ideia de ação. 1. 21, 21. Letra B. Na passagem para a voz passiva analítica, essa prática inspirou Pierre de Coubertin. Pierre Coubertin foi inspirado por essa prática, né? Foi inspirado. Pretérito perfeito, vai chamar o verbo sendo pretérito perfeito, tá? Às vezes, guardavam-se joias. Guardavam-se o quê? Diz pergunta. Igual o quê? Pá. Se é pá, voz passiva sintética. Analítica é ser mais passivo. Sintética ou pronominal, tanto faz. 8 só tem tamanho. Eu falei no ao vivo, fala agora, só tem tamanho. Qual das seguintes alternativas apresenta a correta conversão da frase retirada do texto da voz ativa para passiva? O mestre de cerimônias saudou a plateia. A plateia foi saudada. Cadê? A plateia foi saudada. O restante ele repetiu. Tá? 9. André se cortou. André cortou a si mesmo. Reflexivo. Tá? Voz inexistente. Nada a ver. Por último, a informação foi confirmada pela Universidade Federal de Viçosa. Na voz ativa. Essa frase seria reescrita da seguinte forma: ué, a Universidade de Viçosa confirmou a informação. Letra C de conquista, C de Cepode. Beleza? Isso foi o que rolou na nossa aula a respeito de vozes verbais. Forte abraço, pois a nossa aprovação é logo ali.